Saúde, trabalho, companhia e habitação. É seguindo pela Avenida João Posser que nós chegamos a mais um loteamento que passou por transformações gigantescas ao longo do tempo. Eu sou o João Pedro Tartari e a nossa parada de hoje é o bairro Santo Expedito. A história do bairro Santo Expedito volta para o ano de 1982, quando o município declarou mais de 120 mil metros quadrados da terra pertencente a Luiz Carlos dos Santos, como fazendo parte da área urbana de Marau. O terreno seria usado na construção de um núcleo habitacional da Companhia de Habitação do Rio Grande do Sul, a Coab. Este, inclusive, segue sendo até hoje o nome oficial deste loteamento. O nome oficial, então, é Loteamento Coab. Porque foi quem fez, no caso, era Companhias de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul, como tem em vários municípios, geralmente os municípios maiores todos têm uma Coab, porque ela incentivava na época, como não existiam tantos projetos habitacionais, como hoje a Caixa tem, o governo tem do Estado, da Federal, aliás, tem vários, então na época baseava-se muito nas Coabs, que ela vinha, adquiria as áreas e depois doava para o município, para que o município controlasse para quem iam esses lotes, questão de necessidade e tal. Então, depois, com o passar do tempo, nós estávamos falando aí lá por 2003, mais ou menos, a partir de 2003, então foi começada a ser construída a igreja da comunidade, e essa igreja, então, foi dedicada a Santo Expedito. Então as pessoas acabam também falando, lá no bairro Santo Expedito, da onde e tal. Justamente porque a igreja da comunidade tem dedicada, enfim, a Santo Expedito. Após a metade dos anos 90, a prefeitura adquiriu o terreno e começou a leiloar alguns dos lotes. A extensão sudoeste do loteamento, junto à Avenida João Posser, foi vendida ao valor de mercado da época para diversos proprietários. Segundo Francisco Bernardi, no Conhecendo os Bairros de 2007, o valor arrecadado com essas vendas foi usado para construir um prédio de 4 andares e 48 apartamentos. A ideia era alojar famílias de baixa renda. Foi também nessa negociação com a Coab, que era uma empresa estatal, enfim, e eles davam o lote, davam a área e o município fazia a construção. Então, acho que sim, o município acabou leiloando outras áreas para juntar fundos, para conseguir executar o projeto, que projeto grande na época, eram 4 pavimentos de 637 metros cada pavimento, 12 apartamentos por andar. Então, foi uma obra bem grande que até foi construída com uma certa... Foi ligeiro, ela começou lá por 99, 98 e acabou em 2000. Em 2000 ela já estava concluída. O local recebeu o nome de Singamaral. Teve várias reuniões na prefeitura, foi primeiro feita uma seleção, aí onde foram escolhidos os 48 moradores, e aí começaram a escolher qual bloco queria, qual andar, teve todo um processo para vir depois começarem a construir. Simone é uma das 48 integrantes das famílias originais que passaram a habitar o grupo de edifícios. Ela mora no bairro há 23 anos. Eu lembro que na época nós tínhamos que entregar uma folha de pagamento, constar que tu tinha renda. Isso foi uma das coisas que eu lembro que nós tínhamos que entregar, que não tinha outro imóvel nosso, no caso, seria o primeiro. Com o passar dos anos, a gente foi adquirido, na verdade, na administração do Zanquim,
Ele doou terrenos, foi feito garagens, a gente pintou prédio, melhorias. Trocado o telhado, que era brasilite, foi colocado zinco. Ela ainda explica o que representou a mudança para um apartamento próprio. Uma vida nova. Eu comecei uma vida nova aqui, na minha casa. Mesmo, né, a gente tinha o compromisso de honrar com as prestações mensais, como era, né, diretamente da prefeitura, não era vinculado à Caixa, nada, mas uma vida nova. Foi muito bom. Além de uma das 4 avenidas centrais de Marau, o Santo Expedito tem outros 3 limites principais. A Rua Noé dos Santos Falkenbach ao sudeste, a Rua Jorge Mateus Rigo ao nordeste e a Rua José Pastre ao noroeste. A geografia das vias faz com que o bairro se assemelhe a um paralelogramo, uma espécie de retângulo deitado. Mas apesar deste paralelo entre as fronteiras, a rua no perímetro interno do loteamento segue em direções bem variadas. A Coab, na verdade, ela foi feita neste formato, com a ideia de multiplicar o máximo possível os lotes, né? Tanto é que os lotes lá são menores do que a legislação do município pedia, né? Então, na verdade, esse loteamento foi feito pela Coab, né? Utilizando leis federais para poder fazer um loteamento popular desse formato. Então, as ruas foram diminuídas, os lotes foram diminuídos, enfim, tudo de acordo com a legislação federal, né? Que permite, né? A municipal é um pouco mais restritiva do que a federal. Hoje melhorou bastante, enfim, né? Com o passar do tempo. Então, por isso que essas ruas da Coab são um pouco menores, né? Ou bem menores, em virtude disso, que a ideia era tentar botar o máximo de lotes possíveis, né? Eliminando tudo que não fosse assim desnecessário, vamos dizer, foi tirado, né? Foi deixado lá só as áreas verdes que a lei determinava, né? Existe uma parte de um córrego, então tem uma área de APP também, que é muito bonita, a comunidade cuida bem, ficou um negócio legal, né? Mas o restante que não era de suma importância foi retirado do projeto com a finalidade de abrigar mais famílias, enfim, né? Que era a ideia deles, né? Por isso esse arruamento diferenciado. Entre as atuações da Prefeitura no Santo Expedito, um dos destaques é a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. Nós temos uma equipe, né, de profissionais que atuam com as famílias, né, de mais necessidade, né, vulneráveis, mas também nós temos grupos de convivência, né, que a gente busca estar presente nos bairros, a nossa assistente social, psicólogos e também os orientadores sociais, na busca, né, ativa das pessoas que realmente precisam da assistência social. Então nós temos um trabalho também na área do trabalho, né, que a gente leva a possibilidade de vagas do trabalho, né, também oferecemos cursos de capacitação, toda a política pública, né, assistência social atinge toda a população e também, né, não deixaria de ser do bairro Santo Expedito. O poder público também tem outros espaços e ações no bairro. Nós temos alguns trabalhos, né, que a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social executa, né, do bairro Santo Expedito, que é um bairro relativamente novo, né, no nosso município, que é o centro do idoso, né, que ele é no Jardim do Sol, mas que atende toda aquela região. Então, ali nós oferecemos convivência com idosos, né? Também nós temos um projeto muito bacana, que é o projeto Conecta 60, que é a inclusão digital para idosos, que também tem como público, né, os moradores do Santo Expedito. Então, esse é um dos serviços oferecido para a Secretaria. Eu tenho, assim, o privilégio de ter trabalhado na época que o Deconto era prefeito, e ainda era um bairro que aquela área era da Coab. Então, nasceu, né, de uma movimentação da regularização fundiária daquela área, nasceu, né, o Santo Expedito. Então, moradores, trabalhadores, né, que vieram, e também vieram de outros locais que popularizaram aquele bairro, né, ocuparam aquele bairro. Então, hoje é muito importante para a prefeitura, como todos os bairros da nossa cidade, né? Mas também nós temos um carinho muito especial pela população de lá, porque a gente viu nascer aquele bairro, ajudou, né, construiu junto. Então, todo esse trabalho em conjunto, né, comunitário, que é importante.
A proximidade aqui com o Trevo Norte é outro fator importante do Santo Expedito. Esse ponto marca a conexão entre a zona mais central da cidade e a RS 324, que liga Marau a Passo Fundo. Não por acaso, este local estratégico foi escolhido para sediar a base do SAMU em Marau. Marau foi contemplado com o SAMU lá em 13 de abril de 2011. Quando veio a primeira unidade, ela foi instalada junto ao Hospital Cristo Redentor, onde ela ficou funcionando até 2017. Em maio de 2017, então, se optou por uma questão de logística, de rotas, então se optou descentralizar ela de lá do hospital. Então foi alocado a casa aqui, onde que é então até a nossa atual base. Daí dentro dela ela tem os alojamentos, tem banheiro, tem área administrativa, áreas comuns como sala, cozinha, o expurgo e a garagem para a unidade, Uma das questões foi a questão de fácil acesso, a gente ter fácil acesso para todas as áreas da cidade, A questão de visibilidade também, pelo fato que, por ser lá no hospital, as rotas eram mais restritas, E aqui a gente consegue ter acesso mais aberto a todos os pontos da cidade e rodovia, Nós conhecemos um pouco da estrutura do serviço de atendimento móvel de urgência, inclusive a ambulância dos plantonistas. Aqui a gente tem material para acesso venoso, Então tem os dispositivos para punção. A gente sempre deixa 2 kits de soro pronto, um que é Ringer lactato e um fisiológico. Aqui nós temos mais... tem mais soro, se caso precisar fazer, a gente acabar pegando um trauma onde que vai demorar esse deslocamento, que vai precisar correr um volume, então a gente já tem aqui também. Nós temos material para oxigenoterapia fixa, então, máscara de Hudson, catéter nasal, tem material para nebulização, material para aspiração orotraqueal, Aqui a gente tem material para curativo, gases, compressas, ataduras. Aqui tem mais material para oxigênio, material para punção. Dentro do baú aqui nós temos talas. Então ali ficam as talas para imobilização de membro, se a gente precisar imobilizar uma perna, uma pelve. E depois a gente tem a rígida, que é aquela amarela, que então elas ficam guardadas aqui embaixo desse aéreo. Que daí é utilizado mais em questão de trauma mesmo, ou às vezes a gente acaba, às vezes não, em parada cardiorrespiratória a gente acaba usando, como a gente precisa de uma superfície mais rígida e a maca, como o colchão, ele não te deixa firme para tu fazer a compressão eficaz, então a gente acaba utilizando a rígida também. Ali nós temos mais alguma parte de material de imobilização, que são os colares, e embaixo a gente tem um aspirador portátil, então que no caso precisar já aspirar o paciente dentro de casa, que eu vejo que eu não vou conseguir chegar aqui, a gente tem ali e tem um outro que é formado por uma seringa e um dispositivo rígido, então dentro da mochila de via aérea. A religião fecha o campo dos serviços públicos do bairro e é o padroeiro da Igreja Católica quem dá nome ao Santo Expedito. Inicialmente foi feita uma enquete. Agora eu não vou lembrar quais que eram os outros santos, mas enfim, Santo Expedito era um deles. E os moradores, que já residiam aqui, escolheram Santo Expedito. Então, aquela história que estava contando da popularidade do santo acabou pesando bastante. E em relação à comunidade católica, a primeira missa, isso estou falando baseado em relatos dos moradores mais antigos. A primeira missa ela aconteceu no bar do seu Anito, que fica ali nas proximidades do Trevo Norte, ainda continua lá, o seu Anito continua com o bar, e em seguida teria migrado para um outro bar que ficava uma quadra, talvez um pouco mais, daquele local. E ali também aconteceu algumas celebrações.
Depois, o destino foi o Singamaral, o edifício ali, o condomínio Singamaral, que, segundo relatos, também acontecia nas escadarias do prédio, por ali, na estrutura. Essa lembrança também eu não me recordo. E aí sim, aí já no momento que a estrutura básica da igreja foi erguida, já iniciou as celebrações na igreja. A construção da igreja de Santo Expedito, contudo, iniciou em abril de 2003, mas a comunidade já se organizava desde antes, na forma da Associação Santo Expedito. Porque já tinha o nome Associação Santo Expedito, e aí então botamos o nome do santo padroeiro também. Padroeiro. Aí então a imagem ficou nessa localidade do senhor Anito Rebelato, depois veio para o prédio, esse prédio aqui em Singamaral, e depois veio para a igreja, quando foi aprontada a igreja. E aí, depois da igreja pronta, aí começamos a trabalhar no salão. Aí então fizemos o salão aqui, montar o salão, primeiras partes, churrasqueira, copa, e aí foi indo. Devagarinho fomos fazendo festas e montamos o salão, né? E hoje o salão não está pronto ainda, mas já está aí, né? Sim. No andamento. Essa doação pela comunidade é parte do que marcou a nossa conversa com o Dirceu. O tempo que eu resido aqui no Santo Expedito, praticamente o tempo todo eu atuei como professor. E tenho algumas outras atividades assim que eu desenvolvo, mas mais assim como prestação de serviço, o serviço voluntário, né? Tenho até um espaço em uma rádio comunitária, mas é prestação de serviço. Uma por satisfação pessoal e outra aquele desejo de estar contribuindo com as comunidades de modo geral, através de outras habilidades que infelizmente a gente tem. E claro, nos finais de semana, quando a gente tem tempo, também tenho a minha prestação de serviço no serviço litúrgico, né, na animação litúrgica aqui da comunidade Santo Expedito, que a gente faz com muito carinho e com muita satisfação. O significado de ter sido bairro da Companhia de Habitação, a localização estratégica e a história que se cria todos os dias no loteamento que recebeu o primeiro grande empreendimento habitacional de Marau. Bem, por hoje é só, mas fique de olho nas nossas redes sociais para saber qual o próximo bairro e até mais.